DM Decorações, artigos para tapeçaria em geral. DM Decorações, em 2 endereços: Avenida Goiás Centro e Rua Uruguaiana, Jardim Guanabara. Fone 3924-4645, 3924-4645. Meus amigos, muito bom estar aqui com você em mais um programa Fé e Juventude, para podermos aqui receber mais um entrevistado, mais uma pessoa que irá aqui bater um papo agradável com todos nós. E você que já está nos acompanhando, obrigado pela sua audiência, continue nos ajudando a divulgar, compartilhando o nosso programa, agora também através das nossas redes sociais, com transmissão simultânea ao canal Promessas, tudo para facilitar, para que você esteja aí por dentro de tudo que tem acontecido aqui neste programa. Então, meu amigo, fique ligado, convide aí os amigos, os familiares, porque o programa Fé e Juventude, ele já começou. Bem, meus amigos, estamos de volta aqui com o programa Fé e Juventude, e hoje neste programa tenho a alegria aqui de receber meu amigo, ministro do Evangelho, pastor Daniel Dantas. Prazer, pastor, receber aqui, sinta-se à vontade. Prazer, pastor Rafael, para mim é uma honra estar aqui nesse programa Fé e Juventude, e é sempre bom a gente poder expressar, comentar um pouco da palavra de Deus, que eu tenho certeza que muitas pessoas serão alcançadas através desse programa. Pastor Daniel, para nós iniciarmos aqui este bate-papo, hoje vamos falar aqui de um assunto que eu acho que tem aí gerado muitas discussões, a gente vê constantemente pessoas falando a respeito disso, que é a comparação um pouco com a igreja primitiva, com a igreja de hoje. Na visão do senhor, realmente existe essa grande diferença? Essa diferença que veio para melhor ou piorou? De uma forma assim mais geral, o que o senhor tem visto a respeito disso? Bom, a igreja, ela como um todo, a igreja universal, como corpo de Cristo, ela vem sofrendo mudanças a cada geração. Isso é notório. E as mudanças, quando acontecem, alguém vai dizer que foram mudanças boas, outros vão dizer que são mudanças ruins. Comparar a igreja atual com a igreja primitiva, eu diria que é uma injustiça, porque os tempos são totalmente diferentes. A igreja primitiva viveu ali na iminência de uma perseguição religiosa e política muito grande, mas os discípulos, os apóstolos, até então, não possuíam o que nós possuímos hoje, por exemplo, um veículo de comunicação como esse. A igreja cresceu através da autoridade, do domínio do Espírito Santo de Deus, como cresce a igreja hoje da mesma forma. Porém, essa comparação, eu acho que ela é injusta devido a isso. Os dias são diferentes. Podemos dizer que nossa idade hoje não é a idade média como foi um dia, mas é a idade mídia. Nós estamos rodeados, cercados por redes sociais, que isso também serve para a expansão do reino de Deus. Hoje em dia, se Jesus estivesse no nosso meio, ele não iria pregar em cima de uma pedra. Ele ia usar os meios de comunicação. Na igreja primitiva, o que acontecia com respeito, por exemplo, a classe social, as demandas de assistência social, a Bíblia diz que as pessoas traziam os seus bens até os pés dos apóstolos. E isso era repartido através da igreja, dos pobres, dos necessitados. Hoje em dia, isso também é feito, mas de outra forma. Então essa comparação, ela é injusta. A igreja continua caminhando, continua marchando, só que não seriam prioridades diferentes, mas através de estratégias diferentes. A igreja continua crescendo, continua sendo a noiva do Cordeiro, só que vivendo de forma coesa na sua atual geração.
Pastor Daniel, e devido a essa grande diferença, isso é um fato que os tempos mudaram, mas na visão do senhor, o senhor acha que existe, talvez, qual a igreja que seja pior, posso dizer assim, ou a igreja contemporânea ou a igreja primitiva? Existe alguma que é pior que a outra, ou na visão do senhor é a igreja, mas apenas em tempos diferentes? A gente pegar lá desde o princípio, nem citando a igreja primitiva, mas lá desde o Gênesis mesmo, vamos dizer que Deus criou uma igreja. Tinha 2 membros, Adão e Eva. E ali o diabo entrou no meio e houve aquele problema todo que é a origem do pecado. Se a gente trazer para a igreja primitiva em si, se você ler a carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver que Paulo elogia aquela igreja falando que nenhum dom vos falta. Então era a igreja que o povo falava em línguas, profetizava, interpretava, tinha dom de cura, de maravilha, porém era uma igreja onde Paulo vai escrever que um homem estava tendo relacionamento com a sua enteada. Então, para a gente, olhando a esse prisma, toda igreja tem problema. Toda igreja tem a sua dificuldade. A nossa igreja tem as suas dificuldades em âmbito moral, social, político, religioso, na questão da liturgia, como também havia na igreja primitiva. A igreja de Corinto, citando ela novamente, Paulo falou que o negócio estava uma bagunça e que deveria haver ordem e decência. Então não poderia dizer que essa é pior ou essa é melhor, haja vista que toda igreja tem problema. Eu costumo dizer que a igreja é como se fosse uma arca de Noé. É cheio de bicho dentro. Tem uns animais mais bonitinhos, um cachorrinho, um coelhinho, mas também tem um cavalo que dá coice, tem uma cobra que quer picar, mas é melhor dentro do que fora. Muito bem. Pastor Daniel, o senhor também, na primeira fala do senhor, o senhor tocou num assunto que é um assunto que gera muita polêmica, principalmente nos dias de hoje, que é a respeito da finança, a respeito de oferta, dos dízimos que é trago para a igreja. Como o senhor mesmo disse, a igreja primitiva era costume dela as pessoas trazerem as ofertas, os dízimos, e ali eles repartiam com os membros da igreja. E hoje se dizem por aí que hoje muitos dízimos, as ofertas que é trago, é para enriquecer a igreja, ou às vezes para enriquecer o pastor. O senhor acha que ainda cabe essa prática da igreja primitiva nos dias de hoje, de as pessoas trazerem as ofertas, os dízimos, e também ser repartido entre os irmãos, entre os membros? Como que o senhor vê essa questão na igreja de hoje? No passado, na igreja primitiva, isso aconteceu devido a uma perseguição do Império Romano. O Império começou a perseguir os cristãos de forma que eles tiveram que deixar suas propriedades, deixar suas casas, e muitos começaram a padecer de fome. Então os cristãos se reuniam e traziam mantimento para que fossem distribuídos através de Paulo para as igrejas. Hoje eu não vejo isso de forma tão necessária, de forma que os crentes devem trazer mantimentos à igreja. É claro que várias igrejas, como a nossa, fazem arrecadações para que se montem cestas básicas, para que atenda famílias específicas necessitadas. Mas hoje não é como antigamente. Nosso país é um país livre, que não existe essa perseguição religiosa. Naquele tempo o povo estava fugindo, porque o imperador Cláudio estava procurando os crentes, os cristãos, para os matarem. Então eles abandonavam suas propriedades, os seus negócios, as suas barracas na feira, as suas peixarias, fugiam. Então eles deveriam ser assistidos por alguém, e a igreja assumiu esse compromisso. Hoje em dia também a igreja faz isso, mas não é da forma que acontecia, onde as pessoas traziam mantimento, vamos dizer assim, literal. A pessoa trazia seu arroz, seu peixe, para que pudessem ser distribuído aos cristãos que eram perseguidos. Hoje cabe que seja feito como que a pessoa traga o seu dízimo, a sua oferta, para que a igreja então atenda, porque a igreja sabe quem é as famílias que estão passando por necessidade. Pastor Daniel, muito bom. Nós vamos aqui para um rápido intervalo aqui, bem rápido mesmo, para nós continuarmos esse assunto, que ainda tem algumas questões aqui que eu tenho certeza que vai esclarecer algumas coisas. Para você, meu amigo que está nos assistindo, não saia daí. Dentro de poucos minutos nós voltamos para que a segunda parte deste bate-papo, eu tenho certeza que você continuará aprendendo aqui muito com esse bate-papo. Então fique aí, não saia daí.
Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. Participe de nossos cultos. Segunda, às 19h45. Culto de oração. Terça, 19h30, culto da família. Quinta-feira, 19h30, culto da vitória. Domingo, às 9 da manhã. Escola Bíblica Dominical. Às 17h e às 18h45. Culto de louvor e adoração a Deus. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. Pastor Presidente Josué Gouveia. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. O início de uma nova vida. Bem, meus amigos, voltando aqui com o programa Fé e Juventude. Hoje aqui no programa recebendo o pastor Daniel Dantas. E hoje aqui falando de um assunto que tem aí gerado algumas polêmicas, algumas discussões, que é a comparação da igreja primitiva com a igreja contemporânea. Pastor Daniel, para nós continuarmos este bate-papo, quero colocar aqui uma situação que eu vi uma pessoa esses dias falando. Ele falava numa discussão sobre a igreja primitiva e a igreja contemporânea, e ele falava que uma das grandes diferenças das duas igrejas é que a igreja primitiva era uma igreja cristocêntrica e as nossas igrejas hoje, muitas delas, são uma igreja antropocêntrica, que está colocando o homem no centro de tudo. O senhor vê também dessa forma ou acha que é exceção, raridade isso no nosso meio? Qual a visão do senhor a respeito dessa discussão? Eu preciso concordar com essa opinião, haja vista que muitas igrejas hoje têm divulgado mais o nome do seu líder do que o próprio nome de Cristo. Haja vista que o objeto pessoal de uso do líder é o que cura, a oração dele somente com a imposição das suas mãos é a que cura, e na igreja primitiva, Cristo realmente era o centro dessa igreja, era o cabeça dessa igreja. Se a gente pegar Atos capítulo 3, Pedro e João estão subindo para o templo, tem um coxo na porta do templo, a porta formosa, e Pedro usa essa expressão para o coxo. Quando ele pede esmola, ele fala assim, olha para nós, ele chama a atenção para si. Aí ele fala, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Ele fala a princípio, olha para nós, chamando a atenção do coxo para aquilo que ele ia declarar. Mas lá na frente, no mesmo capítulo, quando o povo começa a aclamar Pedro e João, ele chama a atenção dessa multidão e fala assim, por que vocês estão olhando para nós? Como se nós tivéssemos feito tal milagre. Foi Jesus quem fez isso. Então, a princípio, ele fala, olha para nós, chamando a atenção para aquilo que ele vai falar, e depois ele repreende a multidão, dizendo, por que vocês estão olhando assim para mim? Eu sou um homem pecador como vocês são. Então, acho que está faltando essa diferença na igreja atual hoje, da igreja primitiva. Enquanto Pedro dizia, olha para mim, para aquilo que eu vou declarar, mas depois não olha para mim mais, porque a glória é de Deus, os homens estão dizendo, olhem somente para mim. Porque eu posso curar, eu posso fazer, através da minha vida você vai ser próspero. Aí entra o antropocentrismo, onde o homem é o centro. E a gente deve resgatar isso cada dia. Nós louvamos a Deus por fazer parte de uma denominação onde a nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela centra Cristo em todas as suas reuniões, em todas as suas atividades. Mas infelizmente, muitas igrejas, as chamadas neopentecostais, têm deixado a desejar nisso, uma vez que o homem aparece mais que Cristo. Muito bem. Pastor Daniel, outra situação que eu acho que entra nessa discussão e que é muito comentado por aí, que é a tal da teologia da prosperidade. E que é algo que realmente veio juntamente com a igreja contemporânea, que faz parte da igreja contemporânea. Qual a visão do senhor a respeito disso, da teologia da prosperidade? Só tem pontos negativos? Tem algum ponto positivo? O que o senhor enxerga a respeito disso? Eu acho que, infelizmente, a gente peca na questão do faltar o meio termo. Tem um meio termo ali. Ou é 8 ou é 80. O crente sempre foi muito assim. Ou era 8, ou miserável demais, que Deus não tem nada a ver com dinheiro, e o crente tem que ser pobre, e quanto mais pobre, mais santo. E Deus não pensa assim, e a Bíblia também não nos ensina dessa forma. Ou é 80. Deus só vive em função de fazer o crente prosperar e enriquecer. O meio termo disso é o crente ter uma saúde espiritual para entender que Deus é aquele que provê.
que talvez não vai sobrar, mas não vai faltar na mesa do crente. O salmista disse: fui moço, hoje sou velho, todavia nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Às vezes, alguém que passa uma dificuldade financeira, devido a essa teologia ser pregada com tanta ênfase nas redes sociais, na televisão, no rádio, ele pode pensar que é uma pessoa abandonada por Deus, e não é. Porque o próprio Cristo no deserto, jejuando 40 dias, ele foi tentado por Satanás a transformar pedras em pães. E ele disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra dita por Deus. Então nós devemos pensar dessa forma, que nós devemos viver um meio termo, viver uma forma equilibrada. Que Deus é aquele que prospera, Deus é aquele que abençoa, mas que Ele não está preocupado somente em fazer isso com o crente. A principal bênção que um crente pode receber é a sua salvação. E é isso que nós pregamos. Muito bem. Pastor Daniel, um ponto positivo da igreja primitiva e um ponto positivo da igreja contemporânea na sua visão. Um ponto positivo da igreja primitiva, a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na oração e no partir do pão. Então, quando você pega uma igreja que eles perseveram na doutrina dos apóstolos, que é a doutrina bíblica, na oração e na comunhão, que é o partir do pão, essa igreja com certeza vai crescer, essa igreja com certeza vai ser um sucesso. Eles perseveravam na doutrina, na comunhão e na oração. E na igreja contemporânea, eu vejo a igreja contemporânea bastante atuante em diferentes áreas. A igreja, não vou dizer mais a primitiva, mas até algumas décadas atrás, a igreja focava o corpo como um todo e se esquecia de pensar, por exemplo, que o adolescente pensa de uma forma, que o jovem pensa de outra, que o homem pensa de outra, que a mulher pensa de outra forma. A igreja, ela criou esses departamentos para poder atender a individualidade de cada um. E eu acho isso muito interessante, que haja esses departamentos para poder o adolescente ter alguém que fala na sua linguagem, o jovem na dele, o homem na dele, a mulher na dela, para que nós possamos crescer de forma integral, mas também de forma individual. Muito bem. Pastor Daniel, quero desde já agradecer sua presença aqui. Infelizmente o nosso tempo aqui é curto, né? Ainda teria tantas outras coisas para a gente falar. Mas antes de encerrar, eu queria que o senhor deixasse aí uma mensagem para todos que nos acompanham, para todos que nos assistem aqui no programa Fé e Juventude. E logo depois que o senhor deixar as considerações finais, quero aqui poder, como a gente sempre faz com os nossos convidados, fazer um bate-bola com o senhor aqui, para a gente encerrar esse bloco. Eu quero louvar a Deus mais uma vez por participar desse programa, louvar a Deus pela vida do meu líder, Rafael. Que Deus abençoe a todos, principalmente eu quero mandar um abraço a todos os telespectadores da minha igreja, né? Assembleia de Deus Ministério de Vila Nova, uma igreja que me acolheu, a minha família, tem abençoado a minha casa, abençoado a minha vida. Chamar você para participar dos trabalhos que acontecem aqui e dizer para você e para sua casa que Deus tem o melhor para a sua vida. Basta que você confie nele, entregue seus caminhos a Cristo, que o melhor de Deus vai acontecer na tua vida, porque Ele tem bênçãos para a tua vida. É claro que nós temos uma vida de renúncias, porque Cristo nos chamou para tomar uma cruz, mas logo após carregar essa cruz nos é prometido uma coroa, e é isso que nós aguardamos no nome de Jesus. Pastor Daniel, vamos para o nosso bate-bola. Eu falo uma palavra, o senhor responde com outra. Fique à vontade. Amor. Deus. Alegria. Família. Deus. Amor. Família. Uma bênção. Igreja. Essencial. Pastor Daniel, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Agradeço a você, amigo, amiga, que tem nos acompanhado aqui no programa Fé e Juventude. Não saia daí que no último bloco, Deus ainda tem uma palavra ao seu coração.
DM Decorações, artigos para tapeçaria em geral. DM Decorações, em 2 endereços: Avenida Goiás Centro e Rua Uruguaiana, Jardim Guanabara. Fone 3924-4645, 3924-4645. Bem, meus amigos, quero aqui agradecer você que acompanhou essa entrevista, mas também quero poder aqui deixar uma palavra de Deus ao seu coração, uma palavra que eu tenho certeza que irá falar contigo. Quero ler aqui o texto que se encontra no livro de Salmos, capítulo 119, a partir do verso 9, está escrito assim: Como purificará o jovem o seu caminho, observando de acordo com a tua palavra? De todo o meu coração tenho te buscado, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Jovem, esse texto que nós lemos, ele se inicia com uma pergunta dizendo: como jovem, pois, purificará o teu coração? Jovem, a única forma de você purificar o seu coração, a única forma de você purificar o seu caminho, é através da palavra do Senhor. Estamos vivendo dias onde nós temos trocado os nossos momentos de leitura da palavra por às vezes estar em redes sociais, ou quem sabe por estar lendo outros livros, outras coisas, e muitas vezes estamos deixando a palavra de Deus, a nossa Bíblia, um pouco de lado. Mas você, jovem, que quer purificar o teu caminho, você, jovem, que quer ter uma vida purificada, não tem outra forma a não ser meditando na palavra de Deus. E que você possa meditar, mas que também você possa fazer como esse salmista diz, guardar esta palavra no seu coração. Não basta apenas ler por ler, mas você precisa guardá-la no teu coração. Que se você fazendo assim, você purificará o teu caminho e ainda não pecará contra Deus. Então, que você guarde, que você esconda essa palavra mesmo no seu coração, para você não pecar contra Deus. Que Deus te abençoe, muito obrigado por nos acompanhar aqui, que você tenha um restante de semana abençoado e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha
DM Decorações, artigos para tapeçaria em geral. DM Decorações, em 2 endereços: Avenida Goiás Centro e Rua Uruguaiana, Jardim Guanabara. Fone 3924-4645, 3924-4645.